Olá, pessoal. Estamos iniciando o nosso Impulsionar Day de hoje, com o webinar Conexão Líderes e RH. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos testando o som, testando a imagem, ver se está tudo ok, se está tudo funcionando. A gente vai aguardar um pouco mais aqui para esperar mais pessoas entrarem. E aí, se vocês tiverem com dificuldade de ouvir alguma coisa, dificuldade em ver a gente, vocês podem avisar que a gente dá um jeitinho aqui de tentar consertar. Ok? Todo mundo testando, tudo ok? Se tiver alguma dificuldade, é só vocês informarem aí que a gente tenta ajudar. Dá só um tempinho aí, só enquanto o pessoal entra, a gente vai dar já início. Vejo que já tem gente aí na sala. Bacana. O pessoal está entrando. Som ok, imagem ok. Vocês podem deixar nos comentários de vocês, tá, pessoal? No decorrer da conversa, da gente, vocês podem ficar à vontade, que a gente está aqui lendo tudo que vocês estão passando para a gente, tá? É só essa caixinha, clicar nessa caixinha aí embaixo, escrever e enviar para a gente que a gente está acompanhando aqui. Então, boa noite a todos. Eu sou Ana Cláudia, diretora da Impulsionar.
Sou Guilherme, sou consultor pleno aqui da Impulsionar. E estamos aqui para falar de um tema, né, bem atual, bem recorrente dentro das organizações. E antes eu vou passar aqui para o Guilherme, que ele vai dar algumas orientações de como a gente participar desse webinar também através do menti.com. E Guilherme vai dar as orientações aí. Então, pessoal, vamos lá. O nosso propósito é de fazer uma coisa bem interativa, né? Ter esse momento com vocês. E para isso eu vou pedir para que vocês entrem no site chamado www.menti.com. Eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem. Só um minuto. É esse daqui, ó. www.menti.com. E eu vou pedir para que vocês cliquem nessa caixinha verde abaixo do vídeo, que ele já direciona vocês para a página, tá? E aí, quando vocês acessarem, basta clicar nessa caixinha verde, certo? Vocês vão ser direcionados para a página do menti.com. Ou então, se vocês quiserem acessar manualmente, vocês podem clicar www.menti.com. Quando vocês acessarem essa página, eu vou pedir para que vocês adicionem esse código que está aparecendo aqui na tela de vocês, que é o 167908. Está aparecendo para vocês? Está tudo ok? Se vocês não estiverem conseguindo ver, se sentirem alguma dificuldade, vocês podem avisar para a gente, mandem um comentário aqui que a gente está acompanhando, tá bom? www.menti.com, ou então basta clicar na caixinha verde que está abaixo do nosso vídeo. E aí você coloca o código 167908, que é esse código que está aparecendo na tela aqui de vocês. Eu vou aguardar um pouquinho, esperar o pessoal entrar, para a gente começar essa interação aqui com vocês. Então, pessoal, para dar continuidade aqui à nossa atividade com vocês, eu vou pedir para que vocês coloquem palavras ou frases curtas sobre o maior obstáculo que vocês enxergam nessa relação, né, entre líderes e RH. Pronto, já começaram a colocar aqui, apoiar as ações do RH. E realmente é um fator que a gente observa bastante. Acreditar nas pessoas. Abraçar os processos. Vou ter que compartilhar. Pronto, agora está aparecendo aqui para vocês. Então, falar a mesma linguagem, comunicação, colaboração, né? Abraçar os processos que a gente viu agora, comunicação mais uma vez. Com o RH. Qualificação também é outro fator. A questão da persuasão também é muito importante. Foco. A própria parceria em si. Esse que agora está aparecendo vários aqui. Vamos ver o que mais. A questão do conhecimento também é outro ponto importante. Relacionamento. Bacana. Uhum. RH entender de números. Com certeza, isso é muito importante também. Para quem está entrando depois, eu estou pedindo para as pessoas aqui que estão participando acessarem esse link, a caixinha verde que está abaixo do vídeo, ou então vocês podem acessar diretamente no www.menti.com e lá inserir esse código que aparece em cima aqui para vocês, 167908, para vocês ajudarem a gente a construir
a colaboração. O que mais, pessoal, que vocês enxergam assim, de obstáculo? O apoio. O apoio. Uhum. Comunicação continua forte, Isso. né? Conhecimento. Uhum. Olha aí, já tivemos aí 19 participações. Isso. 20 agora. Resistências. Com certeza. Uhum. Feedback também. Uhum. Acreditar na mudança, fator super importante. Ética. Compartilhar, né, que tem muito a ver também com a colaboração, né, com esse relacionamento também. Sim. Dá para ter uma boa... A gente tem uma boa perspectiva aqui de vocês. Olha aí, tá aparecendo bastante coisa aqui pra gente. Acreditar na mudança. Uhum. Compartilhar. Deixa eu ver com mais colaboração. Conhecimento, parceria. Feedback, pessoal. Visão sistêmica também. Engajamento. Visão sistêmica. Uhum. Ok, acho que a gente poderia... Pronto. Compartilhar agora a nossa tela aqui, né? Então, agradecemos aí a participação de vocês aí na pesquisa. E, na realidade, os insights que nós tivemos para escolher esse tema, Conexão Líderes e RH, vem também muito da nossa atuação, né, nos RHs, com os líderes, equipes, com impulsionar times, impulsionar líderes, impulsionar design de RH, que são produtos, que são projetos que a gente atua dentro das empresas, e a gente tem essa interlocução com as áreas de RH muito forte, onde sempre tem... Onde sempre... Desculpa, deu aí um probleminha no som, mas a gente já está aqui fazendo as devidas correções. Quem tiver algum problema de ouvir, é só ir colocando aí, compartilhando. Ok? Então, assim, nós percebemos nessa questão da atuação que os RHs têm, né, trazem muito essa questão do apoio das lideranças, como vocês colocaram, né? Ter essa interlocução com os líderes para compreender. Então, como isso é muito recorrente em todos os projetos que nós atuamos, a gente resolveu abrir, né, para a gente conversar um pouco sobre isso, trocar algumas ideias e, na realidade, iniciar. Então, assim, como a gente vai construir, né? Como vamos construir, então, essa conexão? Qual é o primeiro passo, né? Escolhemos como primeiro passo, na realidade,
o mindset, conhecer e compreender o mindset da liderança. Então, como é que a gente conhece esse mindset? Então, vamos alinhar primeiro assim, o que é mindset, né? Nós sabemos, é um termo recorrente, é um termo muito atual, e mindset significa o quê? São as nossas crenças poderosas, é o nosso modelo mental. Então, diante disso, a gente compreende que compreender o funcionamento do líder é muito eficaz para construir essa conexão. E aí tem um estudo muito interessante, um livro que eu acho que vocês conhecem a respeito disso, que é o livro Mindset, de Carol Dweck, né, que é uma PhD em Psicologia do Sucesso, que ela é especialista em personalidade, na psicologia social e do desenvolvimento, e que ela fala muito, e ela inclusive divide, eu acho bem interessante, o mindset fixo e de crescimento. E aí é bem essa abordagem de como a gente enxerga o sucesso e o fracasso, né? Como a gente impacta nisso na nossa questão pessoal e profissional, para chegar a uma instância maior da nossa capacidade de felicidade, de ser otimista, né? De ver os pontos dentro de um olhar mais otimista, mais positivo, tá? E aí, assim, e o que é que isso tem a ver, né, com conexão? Isso tem a ver, assim, quando eu compreendo o funcionamento, né, mental, a forma, as valorizações, a forma como o líder, na realidade, ele processa tudo isso, a gente pode ver que, compreendendo o mindset, vamos lá, o fixo. O que é o mindset fixo? O nome já diz, né? São pessoas que acreditam que os talentos são natos, que não se pode, na realidade, ser alterado, que não se pode se desenvolver, que o desenvolvimento de um comportamento é limitado, é finito. Então, é algo que, na realidade, ele acaba estacionando, né? Ele fica muito dentro dos seus padrões, dos seus pensamentos, dos seus pressupostos. Já um comportamento, já uma pessoa que tem um comportamento de mindset de crescimento, já são pessoas que, na realidade, têm os talentos mais desenvolvidos, acreditam no desenvolvimento, que o desenvolvimento vem sim, através do trabalho duro, das boas estratégias, da contribuição dos outros, né, do impacto social que a gente pode ter com os outros, e que esse desenvolvimento, ele é ilimitado e infinito, tá? E aí, voltando para a questão da liderança, como a gente pode fazer aí, então, esse link entre mindset e o mindset da liderança? Então, vamos trazer esse conceito. Então, quem é o líder que tem um mindset fixo? É aquele líder que nós conhecemos, né? Vamos combinar que a gente conhece, eu tenho certeza que vocês vão lembrar de alguém, de algum líder, de algum gestor nesse momento, que tem um ego muito inflamado, que na realidade tem um nível de superioridade, se sentem, né? Metade dele acha que é Deus e a outra metade tem certeza, né? Então, tem um nível de superioridade muito forte, muito agressivo, não acredita na equipe, e que o seu ego é maior do que o bem-estar da empresa. E aí existe aí o líder com mindset de crescimento, um líder muito voltado ao aprendizado, que acredita que está sempre aprendendo, que a equipe pode aprender, que ele pode desenvolver a equipe, né? Enche a empresa de possibilidades. Então, ele, na realidade, ele faz com que a equipe se desenvolva levando essa equipe para um resultado. Então, como é que a gente pode, enquanto RH, quando a gente pensa assim, e compreender o funcionamento do líder, qual é o papel real, né, do gestor de RH, da equipe de RH nessa questão? Como a gente pode, na realidade, perceber isso? E aí vem o mindset do líder, como a gente pode contribuir com essa mudança? Como podemos, na realidade, impactar positivamente o líder para que ele possa perceber que ele pode mudar essa visão e essa concepção. E aí, assim, vem muito da nossa postura enquanto
gestor de RH, enquanto RH atuando dentro de uma organização. Então, dentro disso, o que é que o RH pode fazer para o líder? O que é que ele pode contribuir efetivamente de ações práticas? Primeiro, ampliar a autopercepção do líder enquanto comportamento de gestor. Como é que está o comportamento dele? Quais são os insights? E isso vem muito através da postura dele de escuta e colaboração. Então, assim, ele está disponível para colaborar. E aí vem o tripé: autopercepção, autoconhecimento, para o quê? Para impactar e gerar o quê? O autodesenvolvimento, tá? Então, dentro disso, é muito mais, se a gente está falando de comportamento nesse momento, é muito mais uma postura, né, de colaborar, de escuta e de compreensão da questão do líder dentro da área. Como ele vai extrair esse resultado? E aí tem que haver muito, claro, essa interlocução, né, do RH com o líder, compreender os desafios, compreender os impactos, né, o que é que ele está nesse momento precisando, qual é o apoio, quais são os desafios dele de resultado, de liderar essa equipe, porque ele pode até ter um mindset fixo, mas ele com certeza, ele está precisando desse apoio, dessa orientação e desse viés aí de desenvolvimento. Então, eu gosto muito desse tripé: autopercepção, como eu posso fazer para ampliar a percepção do líder, autodesenvolvimento, conhecimento, como ele pode se conhecer melhor, e aí nós sabemos que o RH tem várias ferramentas para isso, que nós vamos falar a seguir, e o autodesenvolvimento, para impactar na atuação dele enquanto desenvolvedor de equipes, para gerar resultados. Então, o Guilherme agora ele vai falar um pouco sobre isso, o RH como, na realidade, consultor interno, né? Só voltar aqui. Pronto. Então, pessoal, pegando aqui o gancho do que a Ana Cláudia acabou de explicar para a gente, né? Realmente a gente vive essa realidade de mindset fixo, mindset de crescimento, né, entre os líderes, entre as lideranças, né, do nosso trabalho, enfim, a gente aqui nos nossos clientes, a gente percebe, consegue identificar esses casos, né? E assim, como é que o RH ele pode atuar de uma forma a trazer esse líder, né, trabalhar junto com esse líder, trazer esse líder para perto de si, sabendo desse mindset. Primeiro de tudo, eu acredito que já seja um ponto importante de você diagnosticar, né, identificar como o mindset daquele líder funciona, para você saber como você vai agir diante dele, né, que tipo de abordagem você vai poder usar, né, para poder convencer esse líder, trazer ele para perto de si. E assim, a gente sabe que, enfim, a gente escuta muitos casos e a gente vê muito por aí também, que o RH, ele precisa também de uma mudança de mindset. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente vê que o RH, ele tem uma postura apenas operacional, ou seja, é um RH que cumpre suas atividades de recrutamento e seleção, de treinamento e desenvolvimento, mas e aí? Né, o RH, será que o propósito dele é só esse mesmo? É só cumprir suas atividades ali, né, subsistemas do RH, exatamente, e finalizar e acabou. Né? A gente tem que trazer essa reflexão para si também. Por quê? Porque a partir do momento que o RH ele se aproxima ao core business, né, ao centro do negócio, ele vai começar a ter uma orientação das suas atividades. Né? Ele não vai fazer o recrutamento e seleção por si só, né, sem um embasamento. E os treinamentos que ele desenvolveu, enfim, os outros subsistemas que forem sendo executados, também não vão ser feitos de uma maneira solta, né? Ou seja, o RH ele precisa muito estar ligado diretamente ao negócio. Para quê? Para poder atuar estrategicamente e para poder trazer resultados para a empresa, certo? E a partir daí suas ações começam a ter um sentido mais orientado, né, de resultado. E assim, quanto mais o RH você para pensar, quantas vezes a gente já escutou de gestores, de líderes falando, o RH não traz resultado. Mas qual é o objetivo do RH? O que é que o RH vai trazer de retorno para mim? Então, nesses momentos, né, de escuta, foi que a gente começou a perceber que o RH, a gente sabe disso, né? Mas como trazer para uma forma mais concreta,
de que o RH ele pode trazer resultado. Então, assim, o RH primeiro se alinha ao líder, se alinha aos objetivos da empresa para começar a orientar suas ações de acordo com o que foi estabelecido anteriormente. E é interessante, assim, só pontuando, Guilherme, como às vezes o próprio RH, ele não tem conhecimento, acontece alguns casos da gente chegar na empresa e a gente perguntar para o RH, tá, qual é a estratégia maior da empresa? Né? E o RH não tem conhecimento disso. Então, assim, como o RH, ele como desenvolvedor, né, de estratégias ligadas às pessoas, ele não vai conhecer as estratégias da empresa, aonde a empresa quer chegar, o segmento no mercado, estudar esse segmento, entender quais são os fatores dificultadores de atuação dessa empresa, né? Quais são as ameaças, oportunidades. Então, assim, é muito importante que nesse momento a gente perceba que existe um discurso muito forte de RH estratégico, RH ágil, mas o que isso significa na prática? Né? E isso tem que perpassar pelo conhecimento da estratégia da empresa. Né? Com certeza. Com certeza. E assim, nesse contexto que a gente está comentando aqui agora, foi que a gente decidiu trazer essa percepção, essa visão do consultor interno. Por quê? Porque o consultor interno, ele é aquela pessoa que vai estar justamente alinhada à estratégia da empresa. Né? Ou seja, ela vai moldar as ações do RH de acordo com o que foi estabelecido pela alta direção da empresa. E ainda assim, ela vai ser, o RH vai ser uma área, né, esse consultor interno vai ser uma pessoa que vai permear entre todas as áreas da empresa e ainda assim dar um suporte ao líder, né? Então, assim, ele não vai ser um RH que recebe as demandas, ele vai ser um RH que ele vai atuar dentro de cada área, igualmente, dando suporte a todos os líderes, a todas as equipes, de uma forma igual, né? E aí que está o trabalho do consultor interno. Alinhar o negócio, alinhar o mercado. E, assim, para a gente, esse conceito de consultor interno, ele surgiu, na verdade, lá na década de 80, com o Dave Urich, no livro dos Campeões de RH. E a partir daí foi que as pessoas começaram a dar esse olhar maior ao business partner, né, à consultoria interna. E para ser um consultor interno, é imprescindível que você tenha experiência na área. Né? Para quê? Para que as suas atuações sejam mais consistentes. Você precisa ter uma visão generalista da área de recursos humanos, mas, ao mesmo tempo, você também precisa, em alguns momentos, ter aquela visão de especialista, né? No momento que precisar. E, além disso, para você ser um consultor interno na sua empresa, você precisa ter os processos bem estruturados para você ter uma fundamentação de onde você vai partir, né? E outro ponto importante também, que eu até já comentei, foi justamente essa questão do trabalho em rede, né? O RH permeando todas as áreas da empresa, trazendo as lideranças para perto de si, identificando os objetivos da área, né, e alinhando esses objetivos também à estratégia da empresa, ao objetivo maior da empresa. Né? E assim, o RH, nesse momento, ele vai ter que focar muito na relação dele de fornecedor-cliente. Né? Porque quando a gente para pensar, o RH ele tem os clientes internos dele dentro da empresa. Que são quem? São todos os colaboradores. Por quê? Porque ele presta os serviços da área de recursos humanos a todo mundo. Então, nesse momento, a gente precisa se atentar também à experiência que aquele colaborador, que aquele líder está tendo com os serviços que o RH está prestando. Né? E a gente precisa pensar nisso para poder orientar mais também o nosso resultado. Se o nosso trabalho está sendo bem feito, se a gente está conseguindo entregar as demandas que estão sendo solicitadas da gente, se a gente está conseguindo identificar alguns pontos de melhoria e aí por diante. E voltando, eu vou só colocar aqui uma apresentação para vocês, voltar, para a gente poder dar continuidade, só um minuto. Aqui no ao vivo a gente tem que... Pronto, apareceu aí para vocês. Então, aqui, dando continuidade, o RH como consultor interno. E quais são esses principais pontos do consultor interno, né? O que é que ele precisa ter? Ele precisa ter justamente essa interface com as outras áreas, né? Ele não pode ser um setor isolado, ele não pode ficar sozinho entre paredes, né? Ele tem que estar em contato com todas as áreas da empresa, isso é super importante. O business partner, que é o consultor interno, ele precisa construir soluções juntamente com os líderes, né? Isso é outra coisa de suma importância do trabalho do consultor interno. Então, de acordo com as demandas que forem surgindo, de acordo com algum diagnóstico que tenha sido feito,
o consultor interno ele também precisa trazer essas soluções juntamente com os líderes. Além disso, ele precisa ter um bom relacionamento, porque ele vai gerar confiança nas pessoas, e isso vai garantir que as pessoas procurem esse consultor nos momentos de necessidade, que as pessoas deem credibilidade ao trabalho dele também. E também o tempo para atender todos os clientes. Ou seja, você também não pode dar prioridade apenas a alguma área da empresa, né? A gente tem que também pensar no todo, ver como é que seria essa forma de atuação para que a gente não deixe alguma equipe desfalcada, sem o nosso trabalho, certo? Aí aqui tem outro ponto, que é uma consultoria chamada CIB Benchmarking, que é uma consultoria especializada justamente em benchmarking, que ela identificou em 2015 que as empresas em que os consultores internos atuam de forma efetiva, que realmente trazem resultado, eles relataram que houve 10% no aumento de receita e 9% de acréscimo no lucro. Ou seja, essas pessoas, elas são pessoas que o trabalho delas está orientado ao resultado do negócio, né? E não simplesmente desenvolver as atividades da área de recursos humanos. Né? Porque a gente sabe que esse trabalho mais operacional do subsistema de RH, a gente consegue concluir. Mas como esse trabalho vai poder ter um retorno realmente que traga um custo, que não traga custo, que traga uma receita para a empresa, né? Como é que a gente pode fazer isso? Só um minutinho, Guilherme. Eu queria, assim, aproveitar e passar aqui alguns comentários, né? Estamos tendo alguns feedbacks aqui positivos. A Aurilene, Samara, Raquel, Neuciene. Olha aí que legal, gente. Obrigada aí pelos feedbacks positivos, né? Então, nossos parceiros aí estão presentes. Muito bom. Excelente. Participem, coloquem aqui as suas dúvidas, comentários e sugestões, tá? Então, agradeço aí a participação e os feedbacks positivos, mas podem fazer comentários, tá bom? Pessoal, que ótimo. É muito bom ter vocês aqui, viu? É um prazer imenso. Então, dando continuidade, é muito legal, assim, quando você vê que o trabalho que você desenvolve, né, um trabalho focado, orientado, ele consegue sim ter um retorno, né? Não fica um trabalho solto ou sem um objetivo maior. Uhum. E aí, um consultor interno, ele precisa ter algumas características, né, muito importantes, que seria o quê? Ele precisa ser um agente de mudanças, né, ele é o propósito dele dentro da empresa, ele tem que estar comprometido com os resultados, então, sempre buscar os resultados da empresa, buscar se alinhar, né, estudar, buscar esse ponto, estar conectado com o mercado, né, a gente falou aqui que ele tem que estar ligado ao negócio, ao core business da empresa, mas ainda assim, ele tem que também fazer um estudo no mercado para ver como está o mercado naquele momento. Né, ele precisa ter a experiência, ele precisa ser uma pessoa altamente profissional, ter ética, e ainda assim ser inovador. Né? São características que, a priori, assim, elas podem parecer um pouco complicadas, mas que, com dedicação, com experiência, a gente consegue desenvolver esses pontos. Eu queria só fazer uma referência aqui, Guilherme. Assim, quando a gente fala em ser agente de mudanças, né, e nesse somatório aqui, compromisso com o resultado, tem muito a ver com a compreensão do RH com o negócio da área. Né? Então, se a gente está falando de conexão de liderança, como o RH, ele na realidade se conecta com o líder quando ele passa a tentar ter aquela empatia da dor do líder, né? Então, assim, qual é a dor do líder? Qual é a dor para ele chegar a esse resultado? Então, assim, qual é a mudança que o RH pode levar, sugerir, proporcionar ao líder quando ele conhece o resultado e quando ele não conhece. Então, assim, quando ele não compreende o resultado da área. E, assim, pela nossa experiência e atuação aqui, gente, eu compreendo que existe aí, às vezes, um gap que precisa ser aqui salientado e, de repente, trazer uma reflexão aí para vocês de RH, que é assim, às vezes o RH se sente no direito de criar grupos e pequenos grupos dentro da organização. E isso não é saudável, né? É preciso, na realidade, que a gente compreenda que nós não estamos dentro das organizações enquanto RH para competir com os líderes e com as pessoas. A gente está ali para proporcionar, para contribuir, colaborar
uma efetiva mudança, né? Com o alcance dos resultados, com o desenvolvimento das pessoas para chegar a isso, né? Então, assim, é muito importante que a ética aqui ela venha assim de uma forma muito, eu diria, forte, né, e atuante, que é no sentido de que eu não posso criar grupos. Existem, às vezes, eu visito algum RH, algum gestor que diz assim, mas eu não gosto do tal líder, e aí eu acabo me afastando dele, porque isso é humano. Ok, é humano. Se você identificou isso, ali é o seu primeiro grande desafio, né? E aí sim, você precisa ter uma visão, né, de desenvolvimento dessa relação e dessa conexão. Né? Eu não posso ter grupos dentro do RH, privilegiar uns e me afastar de outros por não ter empatia, né? Por não ter uma aproximação e não gostar daquela pessoa. Tá? Eu acho que o RH não tem esse direito enquanto né, agente de mudança, enquanto área de desenvolvimento de pessoas. E com certeza, assim, esse ponto que a Claudinha falou é super importante também, porque o RH ele tem que ser imparcial, né? Ele precisa agir, atuar em toda a empresa de forma igualitária, né? Sem favoritismos, para evitar qualquer tipo de problema, porque um dos fatores que a gente falou de suma importância do consultor interno, até do profissional de RH em si, é a questão da confiança. Né? Assim, o profissional de RH ele precisa desenvolver esse laço de confiança com os colaboradores. Então, é muito importante isso que a Ana Cláudia acabou de falar. E, assim, a gente pensando, né, pegando assim, o gancho com a primeira parte sobre a questão do mindset da liderança, quando a gente para pensar, né, que o RH ele consegue identificar o tipo de líder, né, como aquele líder age, qual o tipo de pensamento dele, o RH começa a pensar em que tipo de abordagem ele pode utilizar com aquele líder. Né? E quanto maior proximidade o RH tiver com o líder e com as áreas, ele vai ter mais conhecimento também sobre o negócio, sobre os objetivos daquela área, a aliança dele com o líder vai ser fortalecida, e aí os gestores vão começar a enxergar a área de recursos humanos como realmente sendo um parceiro do negócio. Né? Então, assim, esse trabalho é de pouquinho em pouquinho que vai sendo feito, que vai sendo desenvolvido, mas que o resultado, com certeza, ele vai ser benéfico tanto para a área de RH, mas para a empresa como um todo. E aí, a gente termina agora esse tópico, né, perguntando para vocês, qual é o seu propósito na área de recursos humanos? Né, assim, será que a gente precisa mesmo continuar com as nossas atividades diárias do RH? Ou será que seria mais interessante, mais importante, a gente ter esse retorno, digamos assim, desenvolver uma atividade que esteja interligada com a empresa, que tenha um propósito, né, que não seja, entre aspas, solta. Né? Então, assim, fica a reflexão para vocês. E aí, até assim, complementando a reflexão, eu pergunto, você, enquanto participante, ou como gestor, ou como participante do RH, qual é o seu mindset? Exato. Seu mindset é fixo, é de crescimento? Faça essa autoanálise, eu acho que vale muito a pena, né? Qual é o seu mindset? Com certeza. E assim, gente, um dos pontos que a gente fica pensando, olha, como é que o RH ele vai poder se aproximar do líder, como é que o RH vai poder trazer resultado. Primeiro de tudo, a gente tem que começar a mensurar. Né? Se a gente não começar a mensurar, a gente não vai ter como, enfim, fazer as apresentações dos nossos resultados. E eu acredito que muitas pessoas, pelo que a gente já escutou, assim, têm uma dificuldade porque enxergam as ações de RH como sendo muito subjetivas. E aí o RH ele tem um papel de traduzir essa subjetividade em números. Porque aquilo que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Né? E qual a importância do RH mensurar os seus resultados? Porque o RH ele vai conseguir basear suas ações em evidências. A partir do momento que o RH mensura as suas ações, ele vai conseguir basear o que está sendo feito em evidências. Né? E aí a gente tem que começar a introduzir esse mindset de indicadores de RH com números, com valores. A gente precisa começar a lidar com isso. Né? Eu sei que a maioria das pessoas de RH tem formação na área de ciências humanas, que nem sempre é tão fácil, né? Mas a gente lidar com números, mas a gente tem que começar a tentar e a gente tem que ir praticando isso também. Certo? E aí, pensando nisso, a gente enxerga assim, que várias outras áreas elas já utilizam os dados, né, para poder orientar a sua estratégia, orientar a sua atuação. O marketing já utiliza,
né? Quando a gente curte uma postagem lá no Facebook, ele já consegue mapear. Quando a gente acessa um site, ele consegue mapear o que a gente está fazendo, o que a gente está acessando, e ele utiliza isso para poder orientar as estratégias do marketing, né? A área de vendas também utiliza o Analytics, a área financeira também utiliza, e por que não o RH não pode utilizar esses dados também para poder orientar suas estratégias, né? A gente está falando cada vez mais aqui sobre o Data Driven, né, que são empresas orientadas aos dados, e o RH precisa também entrar nessa onda para poder ficar alinhado, sempre atualizado com as tendências de mercado. E por que é importante o RH analisar esses dados que vão surgindo? Porque a partir daí, o RH vai conseguir ter uma análise preditiva do que pode acontecer daqui para frente com os colaboradores ou com os candidatos, né? Com o perfil da empresa, a cultura, enfim, são diversos fatores que podem ser trabalhados aqui. E os dados estão em todos os lugares, isso é fato. Mas como é que o RH ele pode utilizar esses dados para poder trabalhar com suas ações, trabalhar suas estratégias? Trabalhar com People Analytics. E aí a gente tem um ponto aqui que eu queria trazer para vocês, que a gente tem um RH reativo, né, atualmente, a gente é aquele RH que espera as demandas chegarem, né, então alguma outra área, algum líder chega para vocês e aí fazem alguma demanda e o RH atua dessa forma. Quando o RH ele é mais passivo, ele é um RH reativo, certo? O outro RH que existe também é o RH colaborativo, que é um RH que trabalha cooperativamente com as outras áreas e com o negócio, certo? Mas hoje já se fala também do RH antecipador. Que RH é esse? É o RH que trabalha com os dados para poder diminuir e prever os possíveis gaps que podem aparecer, né? Então, assim, na verdade, está deixando de ser uma tendência, já é uma realidade. Algumas empresas já utilizam os dados dentro da área de recursos humanos para poder orientar os seus resultados, a tomada de decisões também. Né? E é super importante a gente ter esse olhar para esses dados, né, para essa análise de dados, para o People Analytics, porque a gente precisa ver onde é que o RH pretende chegar. Onde é que o seu RH pretende chegar, né? E, assim, a gente fazendo a utilização desses dados, fazendo análise de dados, juntamente com o diagnóstico da área, né, alguma área específica da empresa, a gente consegue mais ainda, né, orientar o nosso foco, orientar nossas ações. E aí tem uma pesquisa que foi realizada pelo MIT, com aproximadamente 2.400 líderes, um pouco mais que isso, e essa pesquisa revelou que 59% dos líderes procuram análise de dados para poder auxiliar na tomada de decisão. Então, se os líderes estão fazendo isso, é uma forma de o RH, utilizando dados, utilizando números, pode chegar até esse líder, né, para poder aproximar esse vínculo, esse laço. E aí eu trouxe outros dados aqui de outra pesquisa. Opa, aqui são os estágios, né, do People Analytics, eu vou falar para vocês. O People Analytics, ele é dividido em 4 estágios, né? As empresas, elas são encaixadas em 4 estágios. O primeiro estágio é o estágio de informações básicas, que são as empresas que se preocupam com os dados demográficos, com as contagens simples, né? Como, por exemplo, a quantidade de colaboradores por gênero, escolaridade, headcount das unidades. São informações que a gente pode extrair diretamente da pesquisa de clima anual, quando é realizado na empresa, certo? Então, muitas empresas estão nesse estágio de People Analytics. O segundo estágio seria o estágio das métricas, que é quando o RH ele se preocupa com a estatística e as comparações baseadas em indicadores, ou seja, o turnover, o absenteísmo, a receita por colaborador. Então, essas métricas elas já têm um número maior de utilização, né, que a gente consegue identificar nas empresas. E o terceiro estágio é a própria análise, ou seja, são as correlações de dados de diferentes dimensões. Ou seja, um exemplo delas é o turnover entre colaboradores com menos de 2 anos de casa. Então, você consegue relacionar o turnover com alguma outra informação, certo? Você cruza essas informações para poder identificar algum indicador que você esteja procurando. O outro ponto é o índice de promoções entre mulheres para posições de liderança. Então, ele cruza aqui o índice de aproveitamento interno com a quantidade de mulheres na empresa, né? Então, assim, ele cruza os dados para poder extrair algum tipo de indicador.
O último estágio que a gente identificou é o estágio da modelagem, que é justamente o estágio que as empresas utilizam os dados para poder fazer previsões. E o que tipo de previsões eles poderiam fazer? Então, análise de risco de perda de profissionais em posições críticas, projeção de desligamento de profissionais por aposentadoria. Então, assim, vocês veem que são indicadores bem mais estratégicos, bem mais refinados, né, mas que o RH ele pode utilizar, sim, os dados para poder chegar a algum objetivo que ele esteja procurando, certo? E aí, essa pesquisa, esse levantamento que foi falado agora para vocês, é de uma pesquisa que foi realizada pela FGV e a PwC, que é a PricewaterhouseCoopers, em 2016, justamente sobre People Analytics aqui no Brasil. Foram 183 empresas que participaram, entre empresas nacionais e empresas multinacionais instaladas aqui, e de acordo com eles foram percebidos aqueles 4 tipos de maturidade de People Analytics no Brasil. Então, aqui a gente pode observar que a maior parte ali em vermelho, 40% das empresas, utilizam o segundo estágio, que é o estágio de métricas, que são aqueles indicadores que a gente conhece comumente, turnover, absenteísmo, né? Após, tem 26% ali as empresas que estão no estágio 1, que são empresas que utilizam apenas informações básicas, como gênero, como idade, né, quantidade de colaboradores por unidade. A seguinte é a análise, que é o terceiro estágio, e aí possui 24% das empresas, né, os RH de 24% das empresas estão nessa parte de análise, então eles já estão conseguindo correlacionar, cruzar diferentes informações para poder chegar a um indicador final. E o último ponto, com 10% de empresas, apenas umas 18 empresas que utilizam a questão do RH preditivo, né? O RH que prevê os dados para poder prever ações futuras. E assim, apesar de todo esse número aí aparecendo para vocês, as pessoas que foram entrevistadas nessas empresas admitiram que seus RHs eram estratégicos, mas 66% das pessoas disseram que ainda utilizam relatórios simples e métricas. Ou seja, a visão do que é um RH estratégico ainda está muito distante da realidade, né? E é um ponto de atenção também para a gente poder ficar ligado, né? Para a gente poder trabalhar também em cima. Uhum. E aí, gente, para a gente poder dar uma ilustrada para vocês do que acontece hoje sobre essa questão de modelagem, de dados que podem ajudar a gente a prever, existem ferramentas que já são utilizadas hoje, como, por exemplo, ferramentas para recrutamento e seleção, que elas conseguem identificar o fit cultural, ou seja, eles identificam a cultura da sua empresa e se as pessoas encaixam nessa empresa, se a pessoa tem um match com a vaga que está sendo ofertada, isso para recrutamento e seleção. Outro exemplo, tem uma ferramenta também de pesquisa de engajamento, pesquisa de clima também, que a gente até utiliza aqui também com alguns clientes, que ela pode mensurar as dimensões, algumas variáveis da pesquisa de clima, só que essa pesquisa ela é feita semanal. Ela é de uma forma super rápida, super prática, e além disso, ela também traduz alguns pontos como o NPS, que é o Net Promoter Score, que geralmente é utilizado mais para pesquisa de satisfação de cliente, mas essa ferramenta ela trouxe para poder utilizar também dentro da empresa, ou seja, ver o nível de pessoas, quantas pessoas recomendariam aquela empresa para outras pessoas trabalharem, né? Inclusive, a gente tem até um caso de aplicação dessa ferramenta de pesquisa de engajamento com um cliente nosso. A velocidade que essa ferramenta traz, ela é incrível. A gente começou a aplicar essa ferramenta com os colaboradores e um dos pontos que é avaliado dessa ferramenta é o feedback e reconhecimento. E aí, quando a gente iniciou, o feedback do gestor daquela empresa, o ponto do feedback estava muito baixo. Os colaboradores avaliaram ele e estavam dando feedback muito baixo. Então, assim, a gente rapidamente já viu aquele ponto, começou a trabalhar em cima com ele, fazendo um plano de desenvolvimento, e logo após um mês, a gente viu que aquela nota começou a aumentar. A nota do feedback e reconhecimento dele começou a aumentar. Então, assim, foram dados que foram utilizados e que já conseguiram dar uma resposta rápida para a gente poder trabalhar em cima e trazer resultados com mais velocidade, né? E como, assim, só fazendo um adendo, assim, como é interessante a atuação, nesse momento, nós estávamos ali fazendo um papel de RH, né, que nós estávamos dando suporte, e como líder naquele momento, ele, na realidade, ele fez uma boa... ele se engajou muito no processo de construção do PDI dele, porque ele viu algo concreto.
não foi só percepção, né? Tinha algo concreto, tangível, para que ele pudesse mudar o comportamento dele. Então, quando o RH traz, né, dados, fatos concretos ali, então transforma dados, né, em tesouros de tomada de decisão, a gente consegue sim mobilizar a liderança, mas tem que ser uma comunicação tangível, clara, objetiva, né, sem ruídos, né, sem criar muros, e sim construir pontes, né, construir um caminho de desenvolvimento, né? Então, muito legal. Sim, com certeza. E assim, a gente pode ver como essas ferramentas, né, que existem várias aí no mercado, ferramenta de assessment, também de análise de perfil comportamental, que também podem ser utilizadas com os líderes. Então, assim, a gente tem que identificar que tipo de ferramentas, né, principalmente ferramentas que analisam o dado rapidamente, podem ser utilizadas a nosso favor. E tangibiliza a nossa atuação enquanto RH. Com certeza. Ok? Isso. Então, assim, trazendo, a gente poderia até colocar... pode ser. Pronto. Então, assim, trazendo o quarto tópico aí para vocês, que é esse olhar ampliado e positivo sobre essa conexão, né? Assim, diante de tudo que nós já colocamos a parte do mindset, colocamos aí o RH como consultor interno, a importância da métrica, do indicador, né? Então, do People Analytics, dos dados para a tomada de decisão. Aí a gente vem e vai fazer o quê? A gente vai dar esse olhar, vai ampliar o nosso olhar para essa conexão. Vamos tirar essa barreira e esse obstáculo que o líder, ele é difícil, né? Ele é problemático, ele não acredita em nossas ações, ele não é parceiro do RH. E aí eu amplio esse olhar, trazendo, na realidade, essa... Não é esse. Pode passar. Essa é exatamente aí essa junção de tudo que nós comentamos agora, que nós falamos, que primeiro, o mindset, se a gente resumir, o que significa esse estudo do mindset e o que significa isso para a nossa conexão com os líderes? É que somos capazes, sim, de impulsionar transformações positivas, que líderes são importantes. A gente chega à conclusão, concordo, que líderes são importantes para a nossa atuação e para que nós possamos atingir os nossos resultados enquanto RH, nós precisamos dos líderes, né? São eles que vão mobilizar a equipe, são eles que vão, na realidade, dar esse espaço. E aí vem muito o quê? Dessa questão da postura do RH como consultor interno, dessa postura do RH e dessa atuação do RH com dados, né, para tomada de decisão, para envolver o líder, para poder aí sim a gente fazer essa conexão com os líderes. Então, na realidade, essa foi essa construção, né, na realidade, isso é uma construção. A gente não vai conseguir conquistar isso da noite por dia, né? Então, a gente precisa, sim, encontrar estratégias, caminhos, e nós do RH, gente, nós temos isso na mão. A gente conhece de pessoas, a gente entende o que é um comportamento, a gente compreende isso muito bem, a gente compreende que precisa do resultado, a gente tem como extrair esse resultado. Então, nós precisamos colocar ao nosso favor os nossos modelos de gestão. Qual é o modelo de gestão hoje da sua empresa? Então, compreender esse modelo de gestão e fazer o alinhamento, na realidade, com a tecnologia humana e a tecnologia existente de dados. Então, é preciso haver aí, na realidade, essa conexão. Tá? Então, é muito importante que a gente ampliar esse olhar, né? E tirar da mochila do líder a responsabilidade dele só. Existe, sim, a responsabilidade dele. Nós não vamos poder criar conexão sozinhos, mas, assim, quem deve entender mais de estratégias humanas somos nós, né? Eu acho que nós estamos mais preparados para isso, para desenvolver. Então, a gente precisa de desenvolver nos líderes
essa, na realidade, essa necessidade, né, de se autodesenvolver, de se auto-perceber, a gente precisa compreender essa conexão para gerar essa contribuição, de ampliar a percepção, o mindset dele, para aqueles que têm mindset fixo, para mindset de crescimento. Mas primeiro a gente precisa mudar o nosso, né, gente? Primeiro a gente precisa mudar o nosso. Então, assim, como eu vou ampliar a autopercepção do líder? Com a escuta ativa. Como eu vou ampliando a autopercepção, eu consigo ampliar o autoconhecimento dele. Quais são as ferramentas que o RH tem para ampliar o autoconhecimento? Como o Guilherme comentou agora, nós temos análise de perfil, tem análise de liderança, né? Tem vários diagnósticos, nós temos várias ferramentas hoje no mercado que dá suporte ao RH para isso. Para gerar o autodesenvolvimento através de quê? Uma construção do PDI. Como é que a gente... Isso é um exemplo só, gente. Existem 1000 e outras ferramentas, tá? Então, a gente precisa compreender o quanto o autodesenvolvimento do líder vai contribuir com a equipe. E ele precisa compreender isso para gerar essa atuação ativa e gerar esses resultados, né? Quantos líderes a gente não conhece, né? Porque trabalhamos muito a questão de impulsionar lideranças nas empresas, com programas. Então, o quanto a gente não consegue perceber no líder ali a vontade que ele tem de se desenvolver, mas às vezes ele não sabe o caminho. E se ele não vê o RH como um aliado nisso, se ele não confia no RH para isso, ele vai ficar se sentindo muito só. E aí ele vai criar essa barreira. Então, como nós podemos identificar e como nós podemos contribuir com esse líder, né? Uhum. A gente poderia voltar aí. Pronto. Deixa eu colocar aqui, tirar aqui a apresentação para a gente... Pronto, voltamos. Então, gente, a gente gostaria assim que vocês fossem, né, fazendo algumas perguntas para a gente, na realidade, contribuindo, interagindo aí com vocês, o tema, né? A gente trouxe esse olhar, mas não quer dizer que só tem esse olhar, né? Então, assim, trazer um pouco também da experiência de vocês, quem gostaria de comentar alguma experiência, né? Nós temos vários exemplos aqui de líderes, mas eu acho que está muito claro quem são os líderes de mindset fixo e de crescimento, a questão dos indicadores, a questão da atuação como consultor interno, o que cada um de vocês tem, né, de dúvidas ou de comentários ou de sugestões ou de compartilhamento aí de experiências para a gente poder enriquecer aqui o nosso momento, né, Guilherme? Sim. E aí... A gente está aqui com o nosso marketing aqui do nosso lado, que está dando aqui todo o apoio aí aqui para a gente, suporte, por isso que de vez em quando a gente dá uma olhadinha assim de lado, a gente olhando aqui para ele está comandando aqui. E aí, Moisés, conte para a gente, tem aí o que é que o pessoal está comentando. É um tema muito, muito complexo, né? Eu digo complexo porque são muitas variáveis, né? Uhum. Mas quando a gente compreende melhor, a gente consegue ter uma atuação mais significativa. Deixa eu colocar. Uhum. A Aurilene colocou aqui a importância de focar no desenvolvimento das pessoas, né? Então, com certeza, né? Como a gente, na realidade, né, Aurilene, prazer enorme, Aurilene... parceirona aqui nossa, né, Aurilene? Que prazer, alegria aí da sua participação. E com certeza, Aurilene, esse foco, ele é importantíssimo, mas para a gente focar no desenvolvimento das pessoas, a gente precisa essencialmente, né, dos líderes. A gente precisa dessa parceria com os líderes. Por isso que é tão importante a gente poder trazê-lo e ter essa conexão com eles, né? A Samara está colocando muito bacana, já conheci os 2 tipos de líder, como o de mindset de crescimento, está aberto para desenvolver pessoas, com certeza. O líder que tem um mindset de crescimento, como a gente falou do mindset
das pessoas como um todo de crescimento, na realidade, se a gente trouxer para o mundo da liderança, é exatamente isso. Acredita no desenvolvimento das pessoas, acredita que é possível desenvolver as pessoas, né? Tem uma parceria e uma admiração forte das ações de RH, né? Ele acredita, ele colabora, ele dá espaço, né, para o RH atuar. Então, assim, o mindset do líder, né? Mindset de crescimento, a gente encontra muitos líderes, temos grandes líderes, né? O próprio Jack Welch, se a gente for falar de um líder maior, de um modelo, né, a nível mundial, ele é considerado um líder de mindset de crescimento, né? Sempre acreditou nas pessoas, né? A gente, quando fala de mindset de crescimento, na liderança, a gente não fala do líder bonzinho, a gente fala do líder focado no desenvolvimento das pessoas, né? É do líder justo, o líder que cobra, que dá rumos claros, né? Porque liderar é influenciar pessoas para um resultado. Então é isso mesmo, Samara. Samara, nossa diretora aí participando ativamente, né? Bacana, Samara. A Eliane Fontinelli, boa noite, muito bom tema, material perfeito. Inclusive a Eliane, minha colega lá da Pós. Abraço, viu, Eliane? Prazer ter você aqui com a gente. Que bacana. A Neiane está ótimo, está amando. Prazer, Neiane. Qual é a empresa da Neiane? Ô, Neiane, aproveita e diz aí qual é a tua empresa, qual é a tua função aí na empresa, qual é a área que você atua, para a gente conhecer um pouquinho aí do teu universo, né? E poder compartilhar. Então é isso, gente. É um tema. Vamos ver aqui outro. A Claudiane, olha aí, Claudiane, que legal, a da RH São Camilo, nossa parceira aí, né, de longas datas. Percebi que se o RH atuar como consultor interno, será muito mais fácil ser realmente o setor gerador de mudanças e transformação dentro da empresa. Muito esclarecedor. Que bom, Claudiane, prazer ter você aqui, né? Você que assumiu aí um grande desafio aí no RH da São Camilo Santarém, né? Parabéns pela sua atuação, né? Você que arregaçou as mangas e criou aí tantas estratégias, tantos projetos de desenvolvimento. Parabéns, é isso mesmo, Claudiane, não é fácil, né? Nada que a gente está falando aqui, gente, é fácil, é bem desafiador, porque mudar pensamento, mudar percepção, não é uma tarefa fácil, mas é possível, né? É possível fazer sim, é possível desenvolver pessoas, esse posicionamento do consultor interno, ele é muito válido, né, Guilherme? Sim, com certeza. E é justamente isso, a gente tem que começar mudando o nosso próprio mindset, né? Indo do mindset fixo para o mindset de crescimento. Então, a partir do momento que você começa a enxergar o RH como uma rede de possibilidades, o desenvolvimento ele vem naturalmente, né? Porque você vai começar a desenvolver ações voltadas, né, para o desenvolvimento tanto seu quanto da empresa também. Então, realmente assim, essa visão realmente, como a Claudinha falou, não é simples, né? É muito desafiadora, mas a gente precisa mudar o nosso mindset para poder atingir o nosso objetivo dentro da empresa e começar a trazer resultado e ter orgulho daquilo que a gente está fazendo também, né? É muito importante. Legal. Alguém mais gostaria de participar, perguntar? Gente, é muito legal estar aqui nessa modelagem, né, de utilizar aí a tecnologia a nosso favor para estar mais próximo aí dos profissionais de RH, poder compartilhar, né, temas, né? Eu acho que a gente está aí iniciando essa experiência que para a gente está sendo super positiva, né? E esperamos assim trazer temas, trazer na realidade sugestões práticas, compartilhar alguma prática, né? A gente tem assim uma vivência dentro das organizações, principalmente dentro dos RH significativa, que a gente vai utilizar assim esse espaço para compartilhar com vocês, né? E crescer, porque a gente sabe que conhecimento ele cresce em forma exponencial quando a gente divide, né? Ele preferiu não falar, não falou o nome,
É muito satisfatório quando a gente vê os líderes querendo aprender a gerir pessoas, aprender a fazer entrevista, a dar feedback, líder de mindset de crescimento. É verdade, né? Se a gente tem uma experiência muito positiva dentro de uma grande empresa que foi implementado essa questão da implementação do feedback pós a avaliação de desempenho, né? E foi uma experiência muito positiva, né? Uma empresa grande de quase 5 mil funcionários, e se viu assim o quanto os líderes se aproximaram quando eles na realidade, conheciam pequenas ideias e práticas de como dar um feedback. Eu digo pequenas diante de todo o aprendizado que eles não possam ter, né? E foi muito positivo, tanto para a equipe que se sentiu valorizada, quanto o depoimento de pessoas. Eu nunca tinha recebido feedback do meu gestor, e o quanto o gestor sentiu o espaço, principalmente aqueles do mindset de crescimento, que acreditam nisso, o quanto se dedicaram e o quanto isso foi positivo, né? Então, gente, realmente a ferramenta de mudança, né? Uma das ferramentas de mudança, né, para esse novo patamar de crescimento, né, essa nova visão, essa nova mentalidade, ela perpassa também pelo feedback, né? Eu acho que você acaba tendo um resultado melhor quando você percebe, você tem um feedback, quais são os pontos que você precisa melhorar. E isso é um ato de humildade, é de aceitação, de que nós não estamos, nós vamos errar, né? A gente vai ter erros, mas dos erros a gente não vai sentar. Eu acho interessante que a autora fala isso, não sentar em cima dos erros, né? Pegar os erros como, na realidade, degraus para a gente alcançar aquilo que a gente deseja, os nossos maiores objetivos, os nossos propósitos, né, os nossos sonhos. Então, isso é muito forte. Então, a gente precisa compreender que feedback, desenvolvimento de pessoas, né, focar nas estratégias, né, ela é importante para o nosso desenvolvimento. E vamos errar. Quando a gente estiver implantando, quando a gente estiver fazendo, vai ter erros, mas a gente precisa aprender com aqueles erros e continuar em frente. Não é verdade? Outra aqui. A Samara Moraes Milério está dando aqui uma contribuição. Estou com muita expectativa que os RHs possam evoluir nos estágios de People Analytics. Vamos usar essa tecnologia toda para a gente focar no trabalho, mais de previsão, porque isso agrega muito para o líder, né? E o líder precisa, né, Samara, sentir isso. O líder precisa sentir que nós estamos ali ao lado dele, né? Ele precisa sentir isso, que a gente está contribuindo, que está compreendendo, né, que está tentando levar. Pode ser que a gente não acerte todas as ferramentas que ele necessita, dar todas as estratégias, ou sugerir, que não é dar, né? Sugerir. Mas é isso, eu acho que o People Analytics, o RH, ele pode sim contribuir muito com o desenvolvimento do trabalho do líder quando traz os dados relativos às pessoas, né? Isso é muito importante. De certa forma, você vai estar dando subsídios para aquele líder liderar. Né? Assim, no fim das contas, essas ferramentas elas auxiliam o líder a fazer o papel dele, a desempenhar o trabalho dele de gestor. Né? Então, assim, o RH ele também atua nessa posição de parceiro, mas nesse sentido, né? De dar suporte ao líder para que ele tenha mais força na gestão dele, né? Mais ferramentas. Ok? A gente vai passar somente, né? Somente, né? Pronto, pessoal. Então, assim, como a gente está também nessa pegada aqui de mindset de crescimento, a gente no começo falou com vocês sobre a questão dos obstáculos, né, nessa conexão entre líderes e o RH. Só que agora, ao final, tem mais comentários? Pronto. Olha aí, que joia. Nosso amigo Moisés tem está mais falando que tem mais comentários. Então, vamos ouvir o comentário. Victor Gabriel.
Conteúdo bastante complexo, mas abordado de forma bastante esclarecedora. Parabéns. Ô, Vitor, muito obrigada aí pelo elogio, né? A gente se esforçou bastante para isso. Mas a ideia é a melhoria contínua, né? Mas assim, muito obrigada aí pela sua participação. Você é de qual empresa? E diz para a gente, comenta aí qual a empresa, qual a área que você atua, tá certo? Paulo Barbosa, apesar de não atuar diretamente na área empresarial, o que eu vi me ajudaria muito. Preciso conhecer mais. Ah, tá ótimo, Paulo. Realmente é um tema bem envolvente. Acho que todos nós, independente de atuarmos como RH ou não, mas com certeza atuamos liderando demandas, projetos, né? A gente precisa sim compreender um pouco de pessoas, né? Compreender um pouco de comportamento. Isso ajuda a gente tanto pessoalmente, né? Como nas relações sociais, como dentro das organizações. Com certeza. Com certeza. Então, gente, tem mais alguma pergunta, Moisés? Pronto, tá vindo mais pergunta aqui. Olha, que joia. A gente fica feliz quando todo mundo participa, né? Sugestões, gente, é muito importante para a gente. Sempre bem-vindo. Porque os próximos de temas, né? A gente depois vai enviar aí algumas enquetes, né? Para entender melhor as necessidades desse tema. Vamos ver aqui. Neiane. Tem exemplo de um líder que possui ótimos resultados financeiros, porém com a equipe não tem senso de autodesenvolvimento? Como proceder junto a esse tipo de gestor? Lembrando, já houveram pedidos de desligamento por conta disso. Neiane, né? Neiane, isso é muito recorrente, né, dentro das organizações. Às vezes acontece sim, né, de um líder ele ter resultados financeiros, a gente não sabe a que custo, às vezes nem a organização sabe, né? Ele tem um resultado financeiro, porém, a nível de clima, né, de entrosamento, de engajamento, de dar o melhor, as pessoas realmente não conseguem, não é verdade? Então, assim, a gente tem vários exemplos, né? Eu estou lembrando bem aqui de um diretor, né, que inclusive tinha vindo de fora, né, veio, acho que de São Paulo, do Sul, Sudeste, e a gente foi chamada, eu fui chamada lá nessa empresa para trabalhar, fazer algum projeto com esse líder específico, tá? E o que me disseram foi exatamente isso. Olha, ele é ótimo de trazer resultado, mas a equipe, ele tem um turnover muito alto, as pessoas saem muito da equipe dele, mas por conta de que ele dá resultado, ninguém mexe muito com ele, tá? Mas a empresa está percebendo que o clima da área dele é muito pesado. O que é que a gente pode fazer a respeito disso? Porque o turnover é um custo alto para a empresa, né? E aí, assim, eu na realidade tive uma conversa com ele e a gente montou um programa, o RH conversou com ele, ele veio do escritório, a gente conversou, ele participou de uma análise de perfil, até para poder ele ver, né, como é que era esse perfil comportamental dele. Ele estava muito, eu diria, na realidade, assim, com muitas ressalvas de participar disso, como a gente viu no Mindset Físico, não acredita, estava fazendo isso só porque a empresa e o RH estavam pedindo. Então, ele veio de uma forma muito hostil mesmo, participou, eu dei a devolutiva. Quando eu percebi, eu, na realidade, tentei, né, reforçar os pontos que no teste, que na análise deu positivo, e deixei algumas perguntas em relação aos pontos a desenvolver. Ele agradeceu, levantou e saiu, né, de uma forma assim bem resistente. Logo depois de alguns dias, ele ligou, solicitou vir aqui novamente, veio. Quando chegou, ele realmente desabou. Ou seja, ele falou das dificuldades que ele tinha de relacionamento, que isso impactava a vida pessoal dele, né? E também estava impactando a vida profissional. E ele viu que depois que ele assumiu, né, aquela área, quer dizer, a gente pensa que o líder não percebe algumas coisas, mas ele precisa de feedback. E o gestor dele maior, como
na realidade era o dono da empresa, deu alguns feedbacks para ele a respeito disso. E aí sim, ele começou, né, a esboçar uma mudança, porque isso, gente, não é fácil, mesmo querendo, nós sabemos que é difícil mudar comportamento, né? Mas foi, assim, muito positivo, porque geralmente essas pessoas, né, Anne, elas acabam tendo que primeiro mudar a nível pessoal. Por isso que começa com o autodesenvolvimento do líder. Não existe mudança nessa questão de comportamento da equipe se não começar com o comportamento do líder, se há esse tipo de problema que você expôs, tá? Eliane, atualmente lendo o Mindset. Ai, que bom, Eliane, você está lendo aí o Mindset. Isso, é a Eliane da Flores. A Nova Psicologia do Sucesso, exatamente, de Carol Dweck, e fala muito do que foi exposto aqui. Tema super atual e importante. Parabéns. Legal. Ai, eu sou apaixonada por esse livro, né? Eles dá uns insights, inclusive tem vários, né? Tá até aqui ele, ó. Ó aqui, ó, do nosso ladinho. Muito legal. Ele fala, ele dá alguns exemplos bem práticos, né? Muito bacana. Obrigada, Eliane. Mazé Dimas, muito bom o papel do consultor interno. Legal, a participação aí no menti.com, né? Então, é muito bom o papel do consultor interno, com certeza. O papel do consultor interno, ele é importantíssimo. E aí, como o Guilherme falou, né? Uma mudança de quê, Guilherme? De mindset. Não tem para onde correr, pessoal. Tem que mudar o mindset para a gente poder buscar esse crescimento. Né? A gente se desenvolve bastante quando para para pensar sobre isso. Ok. Então, pessoal, a gente extrapolou um pouquinho aqui do nosso tempo, mas antes de a gente terminar, a gente finalizar, a gente queria ter mais um momento com vocês, é rapidinho, tá? A gente iniciou aqui com uma pergunta sobre os obstáculos que existem entre a conexão do líder com o RH. Só que a gente, trabalhando justamente no nosso mindset de crescimento, a gente não pode pensar apenas no lado negativo, a gente tem que pensar também no lado positivo. Por isso, nós vamos pedir novamente que vocês participem do menti.com, é rapidinho, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou pedir para que vocês acessem o www.menti.com, certo? Basta clicar na caixinha verde que está abaixo aqui do vídeo, eu vou só colocar aqui para vocês, só um minuto. Compartilhando aqui. Pronto, é só clicar nessa caixinha verde abaixo do vídeo. Tem pesquisa. Isso, que tem pesquisa. Você clica lá, você vai ser direcionado para a página www.menti.com e vocês vão usar o código que está aparecendo na tela de vocês, que é o código 250825. Eu vou aguardar aqui vocês entrarem. E aí a pergunta que a gente manda aqui para vocês é justamente o que temos de positivo nessa construção da conexão do RH com os líderes. Então, quando nós construímos essa relação, quando nós fortalecemos essa relação, o que é que a gente consegue ter de positivo? Resultados. Ótimo. Tá dando para ver aí? O que mais que vocês enxergam de positivo nessa construção? Proximidade, alinhamento. Sabe que eu vejo assim uma construção de uma nova cultura organizacional, né? Porque a gente sabe que isso é a construção de uma nova cultura e não é fácil, por isso que é tão desafiador, né? Isso. Eu acho que é a construção de uma nova cultura. É muito desafiador, né? Construir cultura. Muitas vezes eu entendo que vocês esbarram, né? Nós RHs acabamos esbarrando muito na questão rapidez nos processos, quer dizer, na questão de construir essa realidade melhor por conta da cultura organizacional. Então, a gente tem que construir essa nova cultura, né? Rapidez nos processos, bem-estar do colaborador, com certeza, dinamismo. Bacana. Crescimento aí teve várias vezes, né?
Mas, fit cultural também, olha com aí. certeza. Bacana. E isso cada vez vai ser mais forte, né, gente? Essa questão cultural, cada vez ela vai vir assim como, na realidade, algo, uma onda bem gigante, né? A gente sabe que isso não vai parar. Então, a gente precisa conhecer, a gente entende que a cultura organizacional, ela determina, né, muito dos resultados, né? Muito da forma como a gente atinge os resultados, né? Uhum. Desenvolvimento pessoal, atingimento de metas, A imagem, melhor melhor comunicação, comunicação, sim. a imagem da empresa, com Uhum. certeza. Tem um tema aí bem atual, né, chegando aí, que é a experiência do colaborador. A gente Isso, sempre falou exatamente. tanto na experiência do cliente, né, É. que você tocou aí na experiência do colaborador, né, assim como acho Está que vindo tem. cada vez mais forte essa visão do cliente trazido para dentro da organização. Então, os colaboradores como clientes do RH, como eu comentei, né? E o RH como uma área que ela vai ser designer da experiência daquele colaborador dentro da empresa. Legal. Isso aí tudo fortalece a cultura da empresa, uma cultura fortalecida e positiva. Ela vai ajudar a atrair mais talentos para a empresa, né? Você vai conseguir engajar mais as pessoas. Vai ter E os aí, melhores talentos. os melhores talentos, exatamente. E é uma cultura fortalecida, com outras ações de RH bem desenvolvidas, você pode fazer com que a sua marca seja uma marca empregadora. Né? Então, assim, são vários pontos que, interligados, eles são bastante positivos. Legal. Então, acho que é isso. Acho que todo mundo, a maioria aí já contribuiu. Vamos voltar. Vou voltar aqui para vocês verem. Para dar um tchauzinho aí para vocês, agradecer, né? Primeiro. Pronto. Então, agradecer aí a participação de vocês, né? Dizer que a gente preparou isso tudo com muito carinho. E com certeza todos os nossos pequenos erros aqui, eles vão ser melhorados, porque o nosso mindset é de crescimento. Com certeza. Né? Então, gente, muito obrigada pela participação. Isso, pessoal. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Né? A gente espera que a gente tenha conseguido agregar bastante para vocês, porque todo o conteúdo foi pensado em coisas atuais, né? O que está acontecendo no momento, e que são necessidades que os RHs têm, né? São dores que o RH sente, e a gente quis trazer para vocês um pouco dessa nossa vivência, desse nosso olhar, para que pudesse agregar no dia a dia de vocês. Até porque o nosso maior propósito é impulsionar transformações positivas e sustentáveis nas empresas e nas pessoas. Muito obrigada a todos, tá? Tchau, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.